Bom, pessoal, então a gente chegou no resultado de que quando eu calculo o estímulo de um certo indivíduo I, a gente conclui que ela é proporcional a n elevado a 1 menos gama sobre df e mais uma constante. Na outra equação me faltou escrever esse fato, que depende de uma constante, eu evidenciei aqui agora, ok? E se eu quero agora calcular a intensidade total do estímulo na cidade, basta eu multiplicar o estímulo de um indivíduo por n, uma vez que o estímulo no indivíduo I não depende do índice I propriamente dito, É uma quantidade que depende apenas de uma constante e do número de indivíduos da população, ok? Então basta multiplicar por n, eu vou ter a quantidade total de estímulo dentro da minha cidade, ok? Então I total seria o estímulo intelectual, o estímulo cultural presente na cidade. Então basta multiplicar por n. Então isso me leva que o meu I total ele vai ser igual a uma constante, que eu vou chamar de constante 1, vezes n elevado a 2 menos gama df, multipliquei por n aqui, mais uma outra constante C2 vezes n, ok? Então note que eu tenho essa expressão aqui para calcular a intensidade total de intensidade cultural aqui dentro da minha cidade. O fato interessante é que agora eu preciso olhar para esse gama sobre df. Gama df, gama é o meu parâmetro de decaimento da interação. Quanto maior o gama, menor é o range de interação entre dois indivíduos. df é a minha dimensão fractal. Ok? Se eu tenho um regime que gama é maior do que 1, esse é o chamado regime de Short Range Interaction. Gama sobre df maior que 1 significa que quando eu faço aquela integral de interação, eu tenho um resultado que converge para um certo valor. Então seria o caso em que a interação do indivíduo com a sua população só se estabelece dentro de uma região muito bem específica. Então, dentro de um limite, dentro de uma vizinhança, o indivíduo I interage com aqueles indivíduos que pertencem àquela vizinhança. Outros indivíduos que estão além dessa vizinhança não interagem necessariamente com o meu indivíduo I, ok? Então, gama sobre df define o que eu chamo de Short Range Interaction, interação a curto alcance. Interação curto alcance. Ok? E, por outro lado, gama df menor do que 1 define o que eu vou chamar de Long Range Interaction, interação a longo alcance. Então, nesse caso, aquela integral que define o estímulo do indivíduo I, ela diverge. Ela diverge se eu considero uma população infinita. Claro que ela converge no sentido de que n é finito, ok? Mas todos os indivíduos interagem efetivamente um com o outro. Essa é a ideia. Então, interação de longo alcance. Interação de longo alcance. E se eu escolho esse regime ou esse regime, eu vou ter consequências drásticas nessa expressão. Por exemplo, se eu considero interação a curto alcance, se eu disser que o indivíduo só interage com os seus vizinhos, não interage com o restante, essa integral aqui, esse termo dessa expressão, ele fica menor do que 1. Ok? Então, esse expoente fica menor do que 1. No limite de n muito grande, esse termo, ele perde para esse outro termo. Então, eu tenho nesse regime de interação de curto alcance, eu tenho uma situação que I total escala com n. Um escalamento linear. Não é isso que eu observo nos dados experimentais. Então, parece que interação a curto alcance não é interessante no sentido de que os dados reais não me dizem isso. Okay? Por outro lado, se eu considero interação de longo alcance, esse termo aqui fica maior do que 1. Desculpa, esse expoente é maior do que 1. Então, no limite de n indo para infinito, esse cara vence esse. Okay? Então, no regime de interação de longo alcance,
eu tenho I total que escala com N elevado a 2 menos gama df. E no regime de longo alcance, esse cara é menor do que 1. Gama sobre df é menor do que 1. Então 2 menos uma coisa menor do que 1 está entre 1 e 2, que está extremamente coerente com os dados experimentais. Está coerente no sentido de que essa variável, que está relacionada com a intensidade cultural ou intelectual da cidade, escala superlinearmente. Tem um expoente de escala que é maior do que 1. Ok? Então parece que esse é o regime que eu estou interessado. Um regime de longo alcance.